Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Vyo Babda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. Nós estamos ali, né, concluindo o capítulo 5, para entrarmos no capítulo 6, que é dedicado à meditação, né, o Nididhyasana Vedanta. Nós vimos então que o capítulo 5 é principalmente dedicado ao Yana Yoga e aos frutos do Yana Yoga, né, mas o Krishna ele aborda a questão dos ashramas, né, os estágios, né, os estilos de vida, né, que inevitavelmente a gente passa pela infância e ali a gente recebe a educação, e depois nós nos tornamos grihastas, né, nós trabalhamos para nos sustentar, e aqueles que formam família para sustentar os familiares. E depois, né, nós temos a possibilidade de nos aposentarmos e depois de nós irmos para uma condição de reclusão total, né, ou reclusão total, para estudarmos as escrituras, pois nós já cumprimos diversos papéis, né, sociais em nossas vidas e agora nós queremos permanecer totalmente concentrado na assimilação dos ensinamentos. Então, são 4 ashramas. O Lord Krishna, ele sintetiza isso em 2 ashramas, né, o Grihasta e o Sannyasa. O sannyasi é aquele que renuncia à participação social e o grihasta é aquele que permanece engajado na sociedade, exercendo os seus papéis. Então, nós vimos tudo isso para indicar que nós temos uma opção em relação ao estilo de vida que nós queremos adotar, mas nós não temos opção a respeito das sadhanas. O Vedanta é uma ciência tradicional, milenar, que sempre apontou o fato de que existe somente 2 caminhos. Um é o caminho da ação e os resultados das ações, que são modificações, né, que são melhoramentos, possivelmente, né, que são experiências, né, de melhoramento, né, eu me vejo de modo melhorado, eu vejo o mundo de modo mais positivo, etc. Então, existe o caminho das ações e seus resultados, e existe o caminho do estudo, da reflexão e da contemplação, que produz um pala, um resultado diferente. O resultado deste processo upanishádico é uma compreensão, ao passo que os resultados de todos os processos envolvendo ações e seus resultados, nós temos experiências, né, do ponto de vista do indivíduo que quer crescer, experiências de melhoramento, né? É o que nós obtemos comumente, né, denominando-os como melhoramentos, purificações, refinamentos, né, do nosso complexo corpo-mente, né? Então, ele abordou isso, né? Não existe opção em relação às sadhanas, existem 2 caminhos, 2 sadhanas. Quando a gente passa para as sadhanas de preparação, ali os caminhos são infinitos, ok? É importante nós compreendermos isso. Existem infinitos caminhos que levam à preparação, ao desenvolvimento de maturidade, né? Mas eles não nos levam ao autoconhecimento, porque o autoconhecimento não é algo que possa ser obtido através de ação alguma, porque o indivíduo ele já é infinitamente livre e ilimitado como consciência. Então, ele só precisa o quê? De desenvolver um determinado instrumento intelectual chamado citocômetro, né? Vocês lembram do citocômetro? O cara se toca, né? A cara se toca, e ela compreendeu isso sem fazer nada. Compreendeu como? Compreendeu através desse processo de contemplação, estudo, contemplação, remoção das dúvidas com a ajuda de um professor competente.
Então, nós passamos por todos esses estágios, né? E depois de nós vermos tudo isso, ele começou a entrar na questão, né, do benefício, né, os benefícios desse autoconhecimento. Ele falou um pouco sobre Yana Yoga, e depois ele falou agora os frutos do Yana Yoga que nós, né, queremos, né, nós fazemos isso para colher os frutos, né? Aí ele falou também sobre os frutos do Yana Yoga, e no finalzinho desse capítulo 5, que a gente vai ver hoje, ele começa a abordar já algumas sadhanas que produzem os frutos do Yana Yoga. Os frutos do Yana Yoga é o autoconhecimento, né? Então, ele motivou a todos nós, apresentando os benefícios, né? E depois ele fala, e agora, se você realmente está convencido de que essa é a única saída da problemática humana, então, aqui estão algumas dessas sadhanas, né? Dessas práticas, né? Então, nós veremos tudo isso no próximo capítulo. Nós estamos concluindo esse capítulo 5, como vocês sabem, né? Onde é que eu estou? Então, nós vimos até o verso 23. Aquela pessoa que é capaz de administrar o impulso nascido do desejo e da raiva, aqui mesmo, antes de abandonar o corpo físico, ela é uma pessoa disciplinada e feliz, né? Então, ele está mais uma vez apontando os traços do Yanni, ou os traços de uma pessoa qualificada para o autoconhecimento. Aquela pessoa que, através de um processo, né, de disciplina espiritual, ela é capaz de purificar de tal modo que ela tenha controle sobre os impulsos nascidos daquelas vasanas eternas, né, as vasanas sem inícios, que produzem o desejo, e o produto, o subproduto do desejo é a raiva, sempre que o desejo é obstruído, como nós sabemos, né? Irritação e raiva são inevitáveis, né? São seguidos muito frequentemente também de outras emoções negativas, entre elas a depressão. Então, é a pessoa que realmente, através deste esforço espiritual, né, de sadhana, né, espiritual, ela disciplinou, ela regulou, né, ela observou essa ignorância brotando de novo na sua mente consciente, e ela observa isso através das respostas, né, emocionais. Nós observamos aquilo que nós somos através de o estágio do nosso desenvolvimento, né? Da nossa identidade inferior, através das nossas reações. As reações são quase sempre emocionais, né? Então, a gente tem esses impulsos emocionais, eles são nascidos dessa ignorância eterna, a autoignorância, né? E aqueles que conseguem superar tudo isso através de muita disciplina, esforço, né, sadhanas espirituais, ele obtém os frutos aonde? Aqui mesmo, nesta vida, não na vida futura, porque moksha, segundo as nossas escrituras, é algo disponível para a gente aqui, neste planetinha dos bárbaros, enquanto associados a um corpo físico, porque não existe um moksha lá, além desta dimensão física na qual nós interagimos, tá? Então, aqui mesmo, antes de deixar o corpo, essa pessoa, ela é uma pessoa madura, ela disciplinou, e ela é uma pessoa feliz, né? Então, ela é uma pessoa bem satisfeita consigo, ela é uma pessoa pacificada mentalmente e emocionalmente, ela é uma pessoa mais satívica, mais clara, né? Ela tem mais Sattva-guna à sua disposição. Por quê? Porque rajas e tamas, elas não estão controlando a mente como controla as mentes dos samsaris. Samsaris são movidos por desejos e aversões. Desejos e aversões jamais são totalmente ao nosso controle. Então, o indivíduo ele vai experimentar a doença do samsara, que é a raiva, a irritação, a frustração, a inveja, né? E tudo aquilo. Então, nós vimos que essa pessoa é uma pessoa feliz. Essa felicidade é melhor, bem traduzida como um sentimento de pacificação, né? Shanti, paz, né? Feliz, satisfeita consigo, independentemente das circunstâncias do campo, né? Então, este é o fruto do Yana Yoga. Ele está apresentando aqui que
Este esforço espiritual é absolutamente indispensável e o Pala, o resultado, é uma pessoa cuja mente foi pacificada através do Yana, através do autoconhecimento, através do Atma Yana, né? Então, a preparação mental é importantíssimo, né? Nós precisamos de preparação mental para ter coisas ou para desistir das coisas. Ter coisas também existe preparação. Aqui o Swami ele apresenta que até mesmo para buscas mundanas a gente precisa estar bem preparado, né? A gente não pode entrar nesse mundo, né, sem estar preparado para eles, né? Senão a gente vai simplesmente permanecer frustrado, fora, né? Se sentindo incapaz, etc, etc. Eu tenho que estar preparado para abandonar coisas que não me servem e para obter coisas que me servem, né? Tanto também no nível material. Caso contrário, eu irei sofrer na vida, né? Então, qual é o exemplo de abandonar coisas que já não me servem, né? Mas são muitos, são, a mim, o mais profundo, né, o mais radical é o corpo físico já não me serve, ele ficou velho, né, ou ele contraiu uma doença séria, já não serve realmente o seu propósito, né? Então eu tenho que abandonar, ou abandonar um relacionamento que azedou, né, muito comum. Então, a gente tem que ser capaz de abandonar aquilo que já não está servindo para a minha elevação espiritual. Então, existe uma infinidade, né? E a gente tem que estar preparado para obter aquilo que a gente quer também, a nível físico, material, mundano, né? Então, tudo isso é importante. E esta preparação, ela envolve um valor. E se nós temos valor por seguranças e entretenimentos, né, tal qual um corpo físico saudável, um relacionamento saudável, né? Então, se nós temos realmente importância, damos importância, nós damos um valor a isso que me move a obter esses objetos de desejos, né? Então, para nós obtermos o autoconhecimento, nós temos que ter um valor imenso pelo autoconhecimento, porque é um objeto de desejo que não é um objeto, mas é uma compreensão a respeito da real natureza, subjetividade do experienciador. Este, né, pseudo-objeto de conhecimento, o que é o autoconhecimento, é extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente raro, né? Então o valor tem que ser imenso. E por que que ele é raro, né? Eu não canso de explicar por que que ele é raro. Embora seja a nossa natureza sempre presente, sempre auto-revelando a si, né? Essa consciência que brilha no intelecto humano, iluminando a minha mente, iluminando, que por sua vez ilumina o meu meio ambiente, né? Esta consciência sempre presente, ela é simplesmente negligenciada por nós. A gente não consegue realmente ver esta consciência como a minha real natureza e identidade. A gente assume a identidade no corpo e na mente, né? Então, essa ignorância, ela é muito facilmente removida pela compreensão a nível intelectual, né? Mas, de qualquer modo, por qualquer modo, né, essa ignorância é tão profundamente arraigada, é tão eterna, né, é tão sem início, ela existe da sempre, porque o universo existe com base nesta ignorância universal que projeta, né, os Jiva Atmas com Ishvara, projeta o mundo dos objetos. Por quê? Porque nós ainda cremos que esses objetos possam nos completar. Então, essa ignorância a respeito da nossa natureza sempre purna, cheia, inteira, completa, como a única realidade, a consciência, a existência, ela sustenta este universo, né, de objetos de desejo e objetos de medo, né? Então, este autoconhecimento, embora seja a coisa mais simples, por que que ela é simples? Porque ele está sempre presente, brilhando como a consciência que vivifica a mente e o intelecto humano. Ele é simples, né? Mas, ainda assim, essa tendência de extrovertimento dos órgãos sensoriais e da mente faz de modo que a gente continue a reforçar essa ignorância cósmica, né? Então, uma coisa tão simples se torna um pouco mais difícil devido ao quanto
eterno, o quanto, né, sem início, né, essa ignorância seja e o quanto profundamente arraigada no corpo causal, na mente inconsciente. Vocês já me ouviram falar diversas vezes que esse autoconhecimento, a nível consciente, ele é facilmente compreendido, né? Mas este autoconhecimento, ele precisa servir o seu propósito. Ele precisa, como eu costumo dizer, criar raízes no corpo causal, né? Na mente inconsciente, de modo que eu possa, né, desfrutar dos frutos, né? Colher os frutos deste autoconhecimento. Nós experimentamos o mundo, né, através das nossas emoções. A gente recebe o impacto da mundo e a gente responde a esses impactos. Essas respostas, elas são quase todas compulsivas, elas são mecânicas, automáticas, elas vêm do corpo causal. A gente não tem data, espaço, né, digamos assim, de data na nossa mente consciente para responder a todos os estímulos da vida. A gente tem que contar com o nosso corpo causal, onde a gente tem o depósito de todas as impressões que nos permitem dar respostas imediatas a essa vida que nos bombarda constantemente. Então, a maior parte das nossas respostas, elas vêm do corpo causal, vêm da mente subconsciente ou inconsciente. Então, este conhecimento precisa estar muito bem estabelecido lá, de modo que a gente possa desfrutar do benefício do autoconhecimento, porque quando a vida se apresenta, a gente responde quase sempre intuitivamente, instintivamente, automaticamente, como queiramos ver. Ou a gente responde através das nossas predisposições, das nossas tendências, das nossas vassas, das nossas impressões que estão depositadas na mente subconsciente. Então, como eu tenho dito, nós precisamos de cultivar e desenvolver vassanas fundadas no autoconhecimento, conhecimento da minha natureza purna, de tal modo que essas vassanas, elas depois, bem estabelecidas no corpo causal, elas trabalhem para mim e eu fico tranquilo. Por quê? Porque a maior parte das minhas respostas emocionais e ações e palavras, elas vêm, né, do corpo causal, da mente subconsciente. Você entende bem, né, Mariné? Bacana. Oi, professor. Agora sim, está ficando cada vez muito mais claro. Estou entendendo bem, sim. Ok. Então, você sabe qual é o desafio? O desafio é estabelecer esse conhecimento, primeiro, a nível intelectual, consciente, e gradualmente cultivar e desenvolver vassanas fundadas neste autoconhecimento. Então, você sabe que o desenvolvimento de vassanas é um processo gradual que existe, né, através da eternidade, né, do passado, né? Então, desse passado aparente. Então, a gente sabe que para cultivar e desenvolver novas vassanas, a gente tem que trabalhar para elas, né? Então, a gente tem que continuar fazendo o nosso manana, o nosso nididhyasana, né? Uma vez nós estejamos convencidos da nossa real natureza a nível consciente, a gente sabe, mas ainda assim, eu preciso de cultivar e desenvolver vasanas fundadas nesta convicção intelectual, de modo que esta convicção intelectual seja internalizada, uma palavra que o Swami Paramartananda usa constantemente, internalização. Que internalização é essa? Internalizar, né? Cultivar esse conhecimento na minha mente subconsciente. Você entende, Betânia? Ok. E para isso nós precisamos de um valor enorme, né? Para nós podermos passar por este processo de cultivação, internalização deste conhecimento na mente subconsciente, né? Às vezes eu apresento isso como o nosso corpo de vasanas começa a ficar cheio de vasanas que são contrárias, né, opostas às vasanas da ignorância, né? Então, quando você vai trazendo essas vasanas de luz, elas vão neutralizando as vasanas de escuridão, das trevas, da ignorância, né? Então, não tem outro modo, é gradual.
Ok. Então, o indivíduo tem que passar por esse processo de disciplina, manejo, administração dos meus desejos e aversões, apresentados como raga e dvesha, né? Desejos e medos. Aqui, medo, né? Ele colocou desejos de raiva. Raga significa desejo, apego a certos objetos, né? Aversão. Então, são palavras diferentes, sempre apontando para a mesma coisa, né? E nós sabemos que esses desejos, eles produzem apego, dependência, e, invariavelmente, eles produzem frustração, né? Insegurança, irritação, raiva, sempre fundado neste equívoco, né, original, que é a noção de que eu sou incompleto, que eu sou inseguro, né, e que eu preciso me apegar a coisas e pessoas para restabelecer o meu sentimento de plenitude, completude, segurança, etc., etc. O que é impossível, como nós sabemos claramente, né? A nível consciente, nós sabemos. Tudo está sujeito a alterações, portanto, ragas, né, desejos e aversões, é o grande equívoco, né? A energia de desejos e medos. Da mesma forma, Adveshta também é um outro equívoco, nasce do que o mundo é capaz de me causar tristeza. Então, o medo do mundo, né, é outro equívoco, né? O mundo é uma fonte de plenitude, de completude, os objetos servem a este propósito, e o outro é o medo do mundo, né? Eu tenho uma aversão por determinadas coisas, né? Porque eu acho que o mundo é uma fonte de tristeza, né? Então, isso também é um problema. E os indivíduos que têm esse autoconhecimento, eles vivem no mundo, mas eles não estão sob a influência desta ignorância, que projeta valores positivos e valores negativos no mundo. Ele vê o mundo assim como ele é, né? São os elementos configurados, né, como uma infinidade de objetos, e este conhecimento ele vai criando raízes no corpo causal, na mente subconsciente, de modo que a nossa interação com o mundo ela se torna sempre mais e mais, né, condicionada, né, fortalecida por esse conhecimento que está lá a nível mais internalizado na mente consciente, inconsciente, de modo que ele neutraliza qualquer tendência que possivelmente ainda existe de projetar valor negativo ou positivo naquilo que o mundo nos oferece, né? Então, o indivíduo ele vive neste mundo, mas ele vive de modo feliz, como diz aqui, ele vive feliz, né? Ele obteve o conhecimento, ele através da disciplina do Nididhyasana, ele internalizou o conhecimento e ele vive livre da tristeza, né? Então, falando um pouco mais sobre o benefício para motivar a todos nós. Nós sabemos, né, que o Swami está tocando naquele ponto, que os objetos do mundo, eles não são nem objetos de prazer nem de dor, né? O mesmo objeto pode produzir prazer e dor, dependendo da pessoa, né? Isso é um conceito muito claramente compreendido por todos nós, assim eu espero, né? Então, a dividir o mundo, a primeira coisa é crer que o mundo seja realmente real, mas isso aí é mais filosófico e profundo. Mas ver o mundo e dividir os objetos do mundo como objetos de prazeres e de tristeza, dor, é um equívoco fundamental. Então, nós temos que, né, passar pelos ensinamentos que nos provam, né, que os objetos de experiência do mundo eles são de valor neutro, né? E o valor é projetado por nós, porque o mesmo objeto ele terá valor, né, diagonalmente oposto, né? Ah, isso aqui eu adoro, isso aqui eu ódio. É o mesmo objeto de experiência, mas produzindo valores diferentes no intelecto dos indivíduos, né? Então, o valor é um agregado projetado pelo Jiva Atma, né? Então, este é o equívoco fundamental
E a solução é compreender que eu, somente eu, sou a única fonte de segurança, paz e alegria, né? Portanto, temos que saber que o problema não é com o mundo, o problema está na minha mente, é a minha ignorância, né, a respeito daquilo que eu sou e daquilo que o mundo é. No momento que eu reconheço que a solução não está lá no mundo, na minha capacidade de manusear, na minha capacidade de administrar e atrair os objetos de desejo e afastar, evitar os objetos de dor, né? Quando eu compreendo esse problema, né? Quando eu assumo esse problema, eu vou iniciar o processo de transcendência tanto do apego, do desejo, como a aversão, né? Então, aquela paixão positiva de querer e aquela paixão positiva de querer evitar, ela vai gradualmente sendo minimizada, né? E de tal modo que o indivíduo ele se torna mais equânime a respeito daquilo que a vida lhe apresenta. Isso, tecnicamente, é chamado de vairagya, né? Esta capacidade equânime de receber aquilo que a vida nos apresenta, né? Imite, né? De forma equilibrada, né? Sabendo que tudo isso nada mais é do que uma projeção aparente e existem objetos que me causam mais conforto, outros menos desconforto, e por diversos motivos eu neutralizo, minimizo, né? Essas forças que abalam a condição intelectual humana, né? As forças de quê? De querer muito, querer evitar muito. Então, esse desejo, né? De querer manter ou evitar, né? Desejo e aversão é um grande perturbador do intelecto humano que por si causa perturbação e dor emocional e impede o indivíduo, né, de desenvolver uma mente mais contemplativa, que é indispensável nesse processo de internalização, assimilação e internalização do autoconhecimento. Aqui o Swami apresenta uma analogia bacana, ele diz assim, todos nós estamos aqui vendo o mesmo mundo, né? Mas a maioria de nós vê o mundo através de um par de óculos, né? Dois, né? Um par de óculos, né? Então, este par de glasses, né? De lentes, um par de lentes, né? Esse par de lentes ele coloca muito brilhantemente como uma é raga, a outra é dvesha, né? Um é uma lente de desejo e a outra de aversão. Uma é que eu quero, outra é que eu não quero. Quando a gente vê o mundo condicionado por essas duas energias, como duas lentes, nós estamos vivendo num mundo que irá produzir inevitavelmente muita dor. Quando eu removo essas duas lentes, né? Aí eu simplesmente vejo o mundo em analogia assim como ele é. Então, a lente, o que que é? Os meus gostos e desgostos, né? Quereres e não quereres, né? Desejos e aversões irão colorir, né, o mundo de tal modo uma armadilha na qual, no momento que eu projeto, né, objeto, valor positivo e negativo aos objetos de experiência, eu já estou numa situação na qual o sofrimento psicológico humano é inevitável, tá? Então, eu vou ser infeliz, pessoas ignorantes dirão, às vezes que ela é feliz, mas fundamentalmente elas se tornam infelizes porque é impossível controlar o campo dos objetos de experiência, como nós sabemos, né? Já dá muito tempo. Vamos ver se tem alguma outra pérola aqui. Assim, as pessoas ignorantes dirão que o nascer do sol é maravilhoso, é lindo, é a primavera, é o início, né? É uma felicidade enorme, né? E outros dirão que é terrível, hein? Né? É uma coisa negativa. O sábio dirá que o nascer do sol é o quê? É simplesmente o nascer do sol.
ele não significa ou não garante felicidade ou infelicidade, porque a felicidade e infelicidade é um estado de espírito, para não dizer um estado mental, tá? Nascimento é nascimento, morte é morte, crescimento é crescimento, declínio é declínio, associação é associação, dissociação é dissociação, tudo é o que é, e não precisamos de agregar valores ou sobreposições, conceitos. Ah, a morte é uma coisa horrível, o nascimento é uma coisa maravilhosa. Não, nascimento é nascimento, morte é morte, né? Os elementos, eles se configuram como um novo ser vivo, né? E depois eles retornam para se reconfigurar novamente para criar um outro veículo, né? Que possa receber a alma individual. Esse mundo é visto como a criação de Ishvara, e é uma projeção, como eu procuro, né, explicar, é uma projeção de Maya Ishvara, mas Maya Ishvara não consegue fazer essa projeção sem nós, os jivas, né, os jivas humanos, principalmente. Então, é uma projeção, é uma joint venture, né, entre Maya Ishvara e os jivas, que vão, né, produzindo isso. Os jivas projetam, né, valor a essas configurações, e eles dizem, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, e aí o sistema Ishvara vai continuar apresentando esses objetos que são nada mais, nada menos do que os elementos, né, densos e sutis, sem nenhum valor, né, intrínseco, mas nós agregamos valores que são projeções nossas, subjetivas, né? Então, tudo isso até nós chegarmos no Vedanta e compreendermos todo este processo, né? E aí nós queremos uma visão objetiva deste Maya, deste samsara, deste mundo no qual nós vivemos, né? Nós passamos pelas escrituras a respeito de Ishvara Jiva Jagata, né? Para depois irmos às escrituras a respeito da natureza de Brahman. Eu sou Satya, este mundo, Ishvara Jiva Jagata, é Mithya, né? E depois, através do processo vedântico que nós estamos vendo ainda, né, no Mandukya, nós vamos compreender que a minha criação subjetiva e a criação objetiva de Maheshwara, na verdade, é tão boa quanto inexistente. A realidade é que não existe nenhuma criação, existe somente Satchitananda, Brahman, e eu sou este Brahman. Então, esta é a conclusão final, mas a gente não pode prematuramente, né, abraçar esse conceito, a menos que nós tenhamos uma condição intelectual, cognitiva, de realmente compreender, assimilar e internalizar este conceito, que tudo que existe é somente eu, Brahman, eu, a consciência de natureza una, né? Então, Krishna diz que nós vamos ver isso mais tarde, o fato de que não existe criação. Mas, primeiro, você tem que passar da sua projeção subjetiva e vendo, compreendendo o modo qual que você projeta valores com base nos seus desejos e medos, né? E com base nas informações que nós vamos colhendo, né? Então, a gente vai projetando, vai sustentando este mundo que fundamentalmente é de valor neutro, né? A gente vai fazendo isso. Então, nós temos que compreender esse processo, né, de projeção de valor, que é o nosso Pratibhasika Satya, Vyavaharika Satya é a projeção de Maya Ishvara, Pratibhasika Satya é a realidade que eu projetei, que eu sobrepus, né, naquilo que é o mundo dos elementos manifestos e os elementos sutis, né? Então, eu tenho que compreender, né, a minha criação pessoal como uma projeção da minha mente, né? Depois eu compreendo o modo qual Maya Ishvara, né, produz este mundo, né, que não tem valor nenhum, mas eu, com a minha, né, ele produz porque no corpo causal macrocósmico eu estou mandando as minhas vasanas referente a esta configuração dos objetos de experiência do universo
e eu estou dizendo, não, não, para mim tem valor, por favor, né? Faça a entrega de tudo isso, porque eu estou assumindo outro corpo e eu quero continuar esse processo de consumir experiências como meio de me completar, né? Então, esta subjetividade do Jiva é parte integrante do projeto, né, da capacidade Maheshwara de projetar esta realidade objetiva. A gente chama de objetiva porque é física material. E nós colorimos elas com os nossos desejos e aversões, né? Mas essa realidade objetiva, física e material, ela depende também dos nossos desejos e aversões, porque elas são remoldadas de novo, de acordo com o campo macrocósmico das vassanas de todos os jivas humanos, ok? Então, nós vamos compreender o modo qual eu projeto valor. Então, eu vou neutralizando essa tendência de projetar, projetar, projetar excessiva, né? E aí eu vou começar a compreender a projeção de Maheshwara, né? E isso não é fácil, Krishna diz. E isso não é algo fácil, porque temos orientação subjetiva e, portanto, sempre julgamos e classificamos as coisas como eu gosto ou que eu não gosto, são boas ou ruins, né? Não é fácil, mas ainda assim é parte do processo de desenvolvimento dessas qualificações, nós neutralizarmos o excesso de projeção de valores subjetivas que são fundadas nos meus quereres e não quereres. É parte do processo neutralizar esta projeção excessiva de valor através de compreensões diversas, inclusive, fundamentalmente, do fato de que todo esse universo físico-material é simplesmente configurações inertes, sem nenhum valor intrínseco dos elementos, né? Então, tudo isso é um processo, não é fácil. Nós somos seres emocionais, nós somos movidos por nossas vassanas, queiramos ou não, sejamos ianes, grandes ianes, ou ianes, como se diz, aprendizes, né? Nós estamos sempre respondendo aos estímulos da vida a partir das nossas vassanas, da nossa mente subconsciente. Então, é inevitável dizer assim, isso é legal, isso não é legal. Mas o Yanni ele vai se tornando menos e menos extremista, no sentido de isso é bom, isso é ruim, isso é ótimo, isso é péssimo, né? Ele simplesmente vai minimizando tudo isso através dessa compreensão generalizada da natureza de Mitya, como Mitya, uma natureza inerte, né? Os valores utilitários são projetados pelos jivas, mas no momento que a gente projeta valores além de suas utilidades intrínsecas, um copo tem um valor intrínseco utilitário. Sem o copo, imagina, não consigo beber o meu líquido durante a aula. Imagina eu pegando na mão, né? Então, as coisas possuem determinados valores utilitários, mas quando a gente começa a projetar valores além das utilidades objetivas de cada coisa, aí nós estamos no campo dos desejos e aversões, que produz muita perturbação intelectual e muito sofrimento. Portanto, Krishna diz que você tem que trabalhar durante a sua vida para não ser escravos dos seus ragas and dveshas, desejos e aversões, da escravidão. O que é escravidão? É viver escravizado por nossos ragas and dveshas, desejos e aversões, nossas vasanas, né? Que simplesmente veem o mundo como aquilo que eu gosto, que me dá prazer, e aquilo que eu não gosto porque me dá desprazer. Então, nós temos que sair, nós temos que ser mestres dos nossos desejos e aversões. Então, o que ocorre quando eu me torno mestre do meu desejo e aversão? Essa é uma pergunta para o Marcelo, porque ele tem a resposta na ponta da língua. Eu estava lendo o texto ali, você pode repetir? Eu estou dizendo que você não pode ler o texto quando o professor está dando aula. Isso é importante. Não, estou dizendo. Uma das coisas negativas de prender nota é que quando a gente prende nota, a gente não está ouvindo. E pior ainda é você estar na aula e estar lendo, entendeu? Seja o texto mais Lendo o texto. Não. mas mesmo qualquer coisa, você está perdendo a explicação, tá? Então, agora, como punição, eu não vou repetir a pergunta para você. Ok.
Eu vou, na hora que editar, eu vejo. Aí eu te mando por escrito a resposta. A resposta é muito simples, e você sabe na ponta da língua, né? É que ou eu sou escravo das minhas vassanas, que são os meus desejos e aversões, ou eu sou mestre. Então, quando nós somos mestres mesmos, esses ragas e dveshas, eles se tornam o quê, Marcelo? Meras preferências, né? Né? Meras preferências, né? E Krishna diz que você tem uma vida inteira para alcançar isso, esta equanimidade, este domínio, né? Esta capacidade, né, de ser um mestre dos seus desejos e aversões, né? E você vai levar algum tempo, ninguém sabe, 1 ano, 2 anos, é melhor superar esta escravidão antes de deixar esse corpo. Caso contrário, no próximo corpo, você, de novo, né, retorna aonde você deixou esse processo e deixe que este seja o processo central da sua vida, na sua própria encarnação. Qual é o processo? Eu quero ser mestre desta ignorância cósmica. Eu quero ser mestre desse sistema mecânico, vassanas, né? Vassanas, pensamentos, emoções que me compelem a agir, né? E reforçar esta ignorância cósmica, né? Então, este é o meu processo de vida, né? O meu projeto de vida nesta e em vidas futuras, se não completarmos esse trabalho, né, espiritual nesta encarnação. Então, os impulsos, né, como ele coloca, nascidos do desejo e da raiva, são as poderosas influências, né, do desejo que produz apego e dependência, né, e o medo, né, a aversão, né, e produz muita insegurança, tristeza, né? Então, essa é uma influência poderosa, movida, né, produzida por avidya, essa ignorância cósmica, né? Então, isso nós conhecemos, sabemos. No capítulo 3, o Swami Paramarthananda nos lembra, Krishna mencionou que ragas e dveshas, desejos e aversões, estão na mente, né? O apego e a aversão não pode ser totalmente apagado. Seu objetivo é apenas saber gerenciá-los, manuseá-los, administrá-los. Você quer ser mestre desses ragas e dveshas, né? Tá? Então, ele está falando aqui que esses ragas e dveshas são as nossas vasanas, né? Elas existem aonde? Na mente aqui é na mente em sua totalidade, na mente consciente, subconsciente e inconsciente, né? Então, a gente não pode apagar, porque ninguém consegue viver sem vasanas. Nós somos movidos por vasanas, nós somos computadores orgânicos, biológicos, programados através das nossas ações e os resultados que produzem impressões que são depositadas na nossa mente, mas a nossa mente consciente já é cheia, então a gente acaba, né, depositando essas impressões na nossa mente subconsciente e inconsciente. Todos nós temos o nosso corpo de vasanas, a questão é a qualidade do meu corpo de vasanas, né? Se minha meu corpo causal ele está realmente condicionado por muita sabedoria espiritual, ou se ele é totalmente condicionado por total ignorância espiritual, né? Então, o objetivo é cultivar, desenvolver vasanas positivas, de modo que eu tenha capacidade de ser mestre daquelas vasanas que podem ser ainda vistas como os resquícios, né? Resíduos de ignorância que ainda aparecem, produzindo reações emocionais, muitas vezes, inadequadas para um Jnani ou um aspirante de Jnana. Nós precisamos ser mestres delas e não escravos das mesmas. E Krishna diz nesse verso, se uma pessoa é capaz de fazer isso antes da morte, essa pessoa, ela é uma pessoa disciplinada, ela é mestre de si mesma. Então, essa expressão mestre de si mesma é o que significa Swami. Está escrito Swami ali? Marcelo, não, né? Ou eu que editei Swami.
Tá, eu tenho que lembrar de mandar essas coisas para você. Eu editei aqui, Swami. Por que que eu sei disso? Porque quando me associei com o meu primeiro guru, né, ele dava nome a todos nós, dizendo, mas no início ele chamava de Swami, né? Ele dizia que nós éramos sannyasis, né? Naturalmente foi tudo uma brincadeira, tudo uma piada, tudo uma provocação. E Swami, ele dizia, Swami significa você é mestre de si mesmo. Já imagina só o ego de todos nós dizendo assim, agora eu sou Swami tal e tal, e eu sou mestre de mim mesmo, né? Sem nenhuma compreensão do que seja ser mestre da sua ignorância. Mestre de si mesmo é mestre, você se tornou mestre dessa ignorância cósmica e não mais um escravo da mesma, né? Então, sannyasi, Swami, né, significa mestre de si mesmo, uma pessoa que é mestre, né, que através da disciplina e da sabedoria espiritual. Então, a qualquer nível, até mesmo no nível prático de vida, você tem que ser um bom administrador. Esse é o ponto que o Swami Paramarthananda está apresentando aqui. Se você quiser ter uma boa família, uma estrutura familiar ou empresarial, você precisa ser um bom administrador. E você, no ponto de vista de elevação espiritual, você precisa ser um bom gerenciador, administrador, né? Administrador de quê? Você tem que saber administrar suas vasanas, suas tendências e cultivar e desenvolver mais e mais vasanas fundadas nesta sabedoria espiritual. Esta é uma pessoa que está bem integrada, internalizou este conhecimento devidamente, né? É uma pessoa sã, que é uma pessoa sã que não tem deficiência psicológica, né? Bacana essa expressão, deficiência psicológica, né? A deficiência psicológica produz desequilíbrio emocional, que produz reações emocionais violentas e irracionais. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa sã, e a pessoa sã é uma que não sofre de deficiência psicológica. Emocionalmente é uma pessoa sã. E aqui o Swami diz, e você, antes de ser um aspirante de moksha, você precisa ser uma pessoa sã. Porque somente uma pessoa sã será capaz de compreender, assimilar e internalizar o ensinamento final dos Vedantas, né? Aham Brahmasmi. Então, somente uma pessoa sã será capaz de colher os frutos deste autoconhecimento. Então, como eu me torno uma pessoa sã? Né? Através do Karma, Dharma, Upasana Yoga e o Jnana Yoga, né? Sabendo que, né, eu preciso de cultivar e desenvolver vasanas, né? De tal modo que aqui agora ou no futuro próximo eu possa começar a responder aos estímulos da vida de modo, né, equilibrado, são, né? Sem sofrer perturbações emocionais de novo, que irão impedir a possibilidade de nós fazermos esse Shravana, Manana, Nididhyasana de modo eficaz. Portanto, a sanidade emocional é o pré-requisito para o autoconhecimento. Aquele que responde aos estímulos da vida impulsivamente, emocionalmente, sem ser se tornado mestre de suas tendências, mas é o escravo, né? Ele não deveria nem mesmo ser chamado de ser humano, porque um ser humano, no mínimo, precisa ter autocontrole. Essa é uma passagem forte, né? O ser humano é um ser que tem o potencial de transcender a sua natureza animalesca, né? E isso somente é possível na medida que nós temos um determinado autocontrole. A observação do Dharma é fundamental, né? Fundamental, para que nós não sejamos, né, simplesmente sub-humanos, pessoas que respondem emocionalmente a qualquer manipulação mediática, né, com violência, né, com violência, sem nenhuma compreensão do que seja a ética, o que seja a moralidade.
Portanto, Krishna, né, joga pesado dizendo que muitos desses humanos são sub-humanos e eles não deveriam ser considerados humanos. Esse é um conceito perigoso, né? Existe tanta conceitos em torno a seres humanos que não são realmente humanos, que não são fundados nesta compreensão espiritual, mas que são fundados numa doença psicológica que é mais bem definida como supremacia racial. Nós vimos isso ao longo de toda a história, né? Recentemente, na Alemanha, o conceito psicológico de que existe uma raça superior às outras e ela tem o direito de exterminar as outras, né? Então, isso é um conceito que precisa ser observado do ponto de vista religioso e espiritual, aquele que observa as leis e princípios morais, éticos, né? E que está fazendo um esforço para transcender a sua natureza animalesca, né? Para crescer como um ser humano até que ele possa desenvolver a sua natureza divina, né? E abraçá-la, né? As outras pessoas são dadas aos estados de ânimos, e os estados de ânimo nos dias de hoje são manipulados através da mídia como nunca antes, né? Então, elas passam por essas ondadas emocionais coletivas, catástrofes emocionais, né? E elas são levadas como se fosse um tsunami, né? Uma onda gigantesca, né? Sem saber que elas estão sendo movidas por um tsunami emocional que arrasta todo mundo, né? Essas divisões que a gente vê no mundo de hoje servem a esse propósito. E aí o Yin Yoga se torna impossível, né? Aí o autoconhecimento se torna impossível, porque nós somos emocionalmente perturbados, né? Manipulados, né? Escravizados. Portanto, seja disciplinado. Krishna falou sobre a preparação psicológica para o autoconhecimento. Esse conhecimento só pode ocorrer no intelecto. O conhecimento é tarefa do intelecto, esse é um ponto que eu gosto de também enfatizar. E aqui o Swami apresenta um outro ângulo de compreensão deste apontamento, é que o autoconhecimento ocorre somente no intelecto. O intelecto é o único instrumento que permite o conhecimento, né? É a nossa função mais elevada, né? Como seres sencientes, né? E aqui ele coloca, mas até mesmo o autoconhecimento é uma tarefa do intelecto humano, mas o intelecto humano só pode funcionar quando o indivíduo não vive em turbulência emocional, em tsunamis emocionais, né, dominados por extremos, né, de prazeres e dores, de quereres e não quereres, né? Então, o intelecto só pode realmente se tornar ou nos propiciar o exercício, né, do discernimento, discriminação e assimilação, se ele não estiver totalmente perturbado por emoções fortes, né? Por isso que as emoções, elas precisam ser purificadas através do Karma Yoga. O Karma Yoga nada mais é do que uma conversão das minhas emoções de atração e repulsão, de isso é certo, isso é errado, essas emoções que movem as massas, né? Elas precisam de ser refinadas e gradualmente convertidas em quê? Em devoção, convertendo emoção em devoção. É o processo do Karma Yoga, né? E aqui ele diz que, como exemplo, digamos que você teve uma briga em casa, você chegou aqui, né, e aqui a sua mente está perturbada porque você brigou com seu companheiro, sua mulher, etc. Então, você não consegue assimilar o Vedanta porque o intelecto ele foi comprometido através desta turbulência emocional. Já a gente para aqui, a gente volta do verso 24, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Namaste.
Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.